alguma coisa em Niterói. Porque a gente tem esse compromisso de difundir esse conhecimento, essa ferramenta, passar um pouco dessa experiência. E aí eu tenho algumas coisas que eu vou falar para vocês que talvez façam muito sentido. Vocês fazem assim, poxa, mas eu faço isso. Porque a gente nomeou esse segmento de distribuição de impacto para apresentar que é um olhar, uma forma de circular os filmes. Está ligada à distribuição, mas ela também pode ser aplicada não só no audiovisual, mas com expressões artísticas, de como é que você pensa no seu público, de como é que você vai fazer a difusão disso, e aí a gente faz esse convite antes. Mas antes de a gente entrar diretamente nesse conteúdo, me apresentar, né? Alguns chegaram mais cedo, eu fiquei papeando. Então, eu sou Rossana, gesteira, eu sou publicitária de formação, eu não vim do audiovisual. O audiovisual acabou se abrindo para mim por um convite aleatório num dia. Então, eu sou publicitária, eu era gerente de mídia, de telecom, eu negociava com os veículos, né? E eu estava até falando com o Bruno, assim, a história dele, eu me reconheço, porque durante essa jornada executiva, eu decidi fazer produção executiva para cinema e TV na FGV, sem nenhuma intenção específica, eu queria só criar repertório pela função que eu fazia, porque na ocasião eu cuidava de uma verba gigante e uma das plataformas de investimento era o cinema. E aí fui fazer essa formação e criei um grupo. Esse grupo que era do cinema e gente que não era do cinema, e a gente ficou muito amigo, a gente foi se acompanhando. E eu conto essa história porque que esse trabalho eu me descobri amando fazer, mas foi uma coisa que foi por processo. E aí, nessa minha jornada, eu decidi fazer uma virada de transição, fiz uma virada de carreira, fui trabalhar no terceiro setor com arte e cidadania, em conjunto habitacional, na Baixada Fluminense, em Queimados, e depois em Manguinhos. E aí, esses meus movimentos, eu estava trabalhando, articulando parcerias, né, para levar coletivos diferentes, para pensar nesse bem-estar cidadão dentro desses contextos. E aí, o pessoal, pô, mas o que você está fazendo? E aí eu contava, e aí, nessa jornada, isso foi em 2014, 13, 14, um telefonema numa quarta-feira chuvosa, uma amiga minha dessa época ligou e falou, olha, eu estou te ligando porque o Belisário, que é um diretor de documentário, tem a produtora Giros, que é no Rio de Janeiro, voltou de um festival, que é o Hot Docs, que é um festival bem importante para documentário, e ele participou de uma formação, de uma masterclass, petit comité sobre campanhas de impacto, com uma iniciativa, naquela ocasião, que era o BritDoc, e que atualmente o BritDoc se tornou a Doc Society, que é uma iniciativa sem fins lucrativos, mas é que ela congrega, ela trabalha com um ecossistema de filantropia, de empresas, de realizadores que apostam e investem em narrativas documentais que provocam mudanças na sociedade. E aí, ele participa dessa masterclass e ele falou, cara, eu preciso fazer uma campanha de impacto para o filme, para o documentário que eu estou trabalhando. Naquela ocasião era o Menino 23, vou trazer mais umas informações para vocês. É um documentário sobre racismo estrutural no Brasil, ele estava em produção, e ele inquieto, ele falou, cara, eu vou fazer uma campanha de impacto com esse filme. E aí a missão da Maria na ligação para mim era, eu preciso que você me indique alguém que tem esse perfil de que você tem, trabalha com comunicação, que já passou pelo terceiro setor, mas que acredita que o cinema é uma ferramenta de transformação, que possa trabalhar esse filme no paralelo com os grupos, com as comunidades, com pessoas ligadas a essa temática, para a gente ir criando aliança, criando ações em conjunto, e que a gente, quando chegar no lançamento, a gente está com uma rede bacana. Aí eu falei, cara, mas como é que dá? Que nome é esse? O que é isso? Ela falou, é uma produtora de impacto, um produtor ou uma produtora de impacto para desenvolver uma campanha de impacto. Até então eu não sabia do que se tratava. E eu fiquei ali intrigada, falei, cara, mas que maneiro. Ela assim, então, quero saber se tem alguém que tenha trabalhado com você que tem esse perfil. Aí eu falei, vou pensar, eu te ligo, tá, pum. Eu fiquei aquele troço ressonando na minha cabeça, isso foi em 2015.
E aí liguei para ela de volta, 5 minutos depois, na cara de pau, eu falei, essa pessoa sou eu. Eu não faço ideia de como é que esse troço vai ser, mas eu sinto que tem samba. Vocês chegaram com um sambinha aqui. Falei, tem samba. E aí, no dia seguinte, estava lá eu, escutando, o Belisário me deu um PDF, que era um código aberto, do que era uma campanha de impacto. Ele fez exatamente assim, gente, porque... E tudo que eu estou trazendo são coisas mastigadas. Esse troço tem 10 anos. Esse ano já completei 10 anos nesse ofício, que o audiovisual se abriu para mim, e eu vivo exclusivamente para fazer campanha de impacto e lançamento de filmes por conta desse rolê. Então, eu conto isso porque não precisa ser uma pessoa formada em cinema. São coisas que vocês vão ver que são ferramentas e metodologias que vocês podem aplicar na vida de vocês para esse segmento, para a produção cultural, mas eu acho que ele é bem, bem interessante. Foi isso que aconteceu comigo. Ele me deu, falou assim, faz o seguinte, olha isso aqui, se apropria e me propõe uma forma de trabalhar. Eu falei, caraca, 2 noites sem dormir, eu falei, socorro. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o mundo se abriu para mim, porque fez sentido para mim aquilo ali. E eu fiquei incubada, eles me contrataram foi um período de quase 9 meses, mas ele se estruturou para fazer isso, para a gente começar a fazer a campanha de impacto 2023, e o troço deu tão certo, não só para esse projeto, mas para a produtora em si, que eu fiquei 5 anos e meio incubada, com a troca da experimentação, de fazer campanhas de impacto para os núcleos de filme causas que eles tinham. Isso foi criando outro repertório, outra credibilidade para eles, até que chegou na pandemia, que aí eu vou contar um pouco, porque não só eu hoje em dia, são 10 anos de lastro de produtora de impacto com filmes brasileiros, lançando filmes brasileiros documentais, mas aí junto nessa jornada também fui buscar formação, fui buscar outros espaços que tinham pessoas como eu, inquietas e também fazendo esse ofício, que não estava ainda estruturado, difundido. E aí eu fui para o DocSP, que atualmente é o meu parceiro, e que há 5 anos, então por 6º ano, que a gente faz todo ano o Doc Impacto para realizadores e pessoas ligadas a iniciativas que queiram saber mais. Também é um espaço de formação como esse do Visões do Mar. E junto com isso eu fui encontrando a minha turma. Então, na minha turma, hoje em dia, eu sou associada da Taturana Mobilização Social, que é uma distribuidora, consultora de campanhas de impacto, e que esse grupo fomenta um encontro que a gente chama de Fórum de Cinema Impacto, que está indo, já teve 3 edições, uma em São Paulo, uma no México, que a gente estava junto, o de São Paulo também a gente estava junto. A gente estava em todos eles, inclusive. A gente teve um no México e depois teve um na Colômbia, e a gente vai conhecendo a nossa turma. A minha turma, uma das pessoas da minha turma é a Vitor. E a gente vai se entrelaçando e se fortalecendo, tá? Então, dito isso, dando essa apresentação, falando sobre mim, de como é que eu cheguei até aqui desse jeito. Tá, então, isso faz parte, inclusive, da essência da distribuição de impacto. Tem pessoas que conversam e falam, pô, mas eu faço isso de um jeito, de outro. Eu faço. Eu falei, então, você é uma produtora de impacto. Você pode estar aplicando isso para audiovisual, pode estar aplicando isso para teatro, mas o conceito de um olhar da circulação daquela obra, em qualquer formato, voltada para... pensada, customizada junto com essas pessoas. Então, isso que o Vitor falou, ontem teve encerramento, tinha lá na Casa Doc uma exibição dentro e uma exibição fora, para as pessoas de fora. São experiências diferentes, mas isso foi pensado. Isso é campanha de impacto, porque o assistir coletivo de uma obra, você dá essa experiência do cinema, não necessariamente você só consegue no cinema, você consegue de outros jeitos. E como a gente pensa em democratização de acesso, difusão das obras, a gente pensa dessa descentralização dessa experiência do cinema. Você pode ter essa experiência do cinema fora dele, para você dar mais acesso a outras pessoas e que essas pessoas se instrumentalizem desses conteúdos e provoquem suas próprias transformações pessoais e no entorno. Então, é a introdução do Visões do Mar, e tem um outro conceito, deixa eu botar aqui, que eu gosto muito de começar esses encontros,
que é uma fala da Margaret Mead, que é uma antropóloga, ela é estadunidense, né, dos Estados Unidos, mas ela tem uma fala que eu acredito que é a essência também da distribuição de impacto. Nunca duvide de um grupo de pessoas focadas, engajadas, de que essas pessoas podem transformar o cenário, podem transformar o mundo, porque geralmente toda a transformação começou desse jeito, de dentro para fora. Sempre é uma faísca que acende e que explode. É um pouco dessa experiência que a gente gosta de provocar isso nas pessoas, nessas sessões, nesses encontros de campanha, né? Então, foi assim que sempre o mundo mudou. E a gente acredita nessa premissa. E aí, para a gente falar de distribuição de impacto, a gente precisa falar de comunicação. E aí, tem uma coisa que eu, nesses fóruns que eu participo, gringo, nacional, Rio to Si e tudo mais, eu já meio vou entrando com o pé na porta, dizendo, ó, a comunicação, ela precisa ser estratégica mesmo, não ferramental, como todos vocês lidam com ela. Aí as pessoas ficam assim. Então, eu falo na propriedade de uma pessoa que trabalhou um tempo no corporativo, sempre trabalhou com comunicação e todo mundo fala, não, comunicação estratégica do planejamento. Só que na hora de você executar, te dão um mês para fazer um milagre, com pouca verba, com pouco tempo, com pouca gente. E aí eu trago isso, e eu falo isso nesses fóruns, porque você fala com muitos decisores, né? Pessoas que decidem, pessoas que fazem gestão de pessoas e tal. E isso acontece demais. E isso é um desdobramento para quem faz isso e quem trabalha com campanha de impacto, que você precisa de planejamento e você precisa de tempo. Então, não adianta chegar, isso acontece muito, tá? Agora, relatos reais, assim, tipo, a produtora me liga, olha só, eu tô com um filme incrível, e a gente, que ótimo, qual é a temática, não sei o quê, então a gente queria fazer uma campanha de impacto, e quando que vocês vão lançar? Daqui um mês. Hoje em dia, na ocasião, eu já cheguei e falei assim, gente, mas não dá certo, isso não vai funcionar. Eu falei, poxa, que pena, não dá para fazer. Porque também tem uma questão dessa da coisa sucateada em relação à comunicação. Às vezes não dão valor. Não, essa pessoa pode fazer de graça. Não, essa pessoa não pode fazer de graça. Sabe? Essa demanda, ela precisa ter tempo, porque as pessoas fazem outras coisas. Então, eu trago essa fala de que a comunicação precisa ser de verdade estratégica. Ela tem que ser pensada quando vocês pensam no desenvolvimento da história. Eu falo isso para os realizadores. Pensem em comunicação como vocês pensam a produção dos seus filmes, com todo o cuidado que se precisa, porque a comunicação precisa ser pensada desde o início. Então, isso também é um conceito de pensar na comunicação, de como é que você vai circular sobre, como é que você vai dialogar com a sua audiência desde o início. Porque se for pensar só no final, quando esse produto está pronto, talvez o que você imagina que para a audiência não vai fazer o menor sentido, ela não vai se mobilizar, não vai ter vínculo, não vai ter nada de verdade. Então, eu trago, né, que tem a questão da comunicação, do ato de comunicar, né, que é esse nosso diálogo, né, quando você chega, você dá boas-vindas, né, bom dia, boa tarde, boa noite, você tenta criar esse ambiente mais íntimo, mais de confiança, para que a comunicação flua. Né? Então, tem o ato de comunicar e tem essa conexão e as narrativas. Então, eu sempre gosto de tratar isso, porque às vezes eu falo assim, não, mas eu trato como... Não, você trata como ferramental, como uma coisa que está ali para você simbolar, entregar, sabe? Entregar não é assim. Muitas pessoas fazem, porque também tem as demandas, tem os boletos para pagar, mas isso não é comunicação, isso não é campanhas de impacto. Campanhas de impacto, você precisa ter tempo para digerir. Então, a gente, eu peço sempre, quando você está querendo fazer uma campanha de impacto, pensa desde o início, que fica mais fácil desse diálogo. E aí, a gente vai para a parte do engajamento. O engajamento é muito importante hoje em dia, né? Tudo está atrelado a isso, de como é que as pessoas vão colocar sua energia, seu tempo envolvido, né, para divulgação. E a gente faz isso o tempo inteiro nas nossas redes sociais, né? Tem focos de intenção, de interesse nosso ali. E na parte da distribuição de impacto, esse engajamento ele é muito importante, mas ele é muito importante porque
é a partir dos valores das pessoas que a gente vai criar essas conexões genuínas com elas. Então, eu coloco assim, que a comunicação, a partir dos valores, ela gera vínculo genuíno, e esse engajamento é onde a gente busca nas campanhas de impacto. Então, a gente está vivendo num tempo que a gente tem muitas formas de se comunicar, muitos canais de se comunicar, e hoje em dia não é só divulgar. Você quer opinar, você quer ser escutado, você quer dizer os seus valores. Isso é uma prática. Então, para a gente, quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente tem que ter esse olhar atento para essa escuta, porque às vezes o que a pessoa, você está ali escutando, ela falou uma coisa, eu falei, putz, isso aqui, para fazer uma outra ação, para fazer uma outra exibição, ou chamar aquela pessoa para estar mais perto, é uma pérola, assim, é um presente até, de acordo com o filme, ela vem como um presente. Então eu coloco, não basta mais informar, divulgar, o público quer ser ouvido, opinar, fazer parte de algo de acordo com os seus valores. Então, tem essa importância em relação à comunicação. E aí vem o desdobramento da linguagem do audiovisual, né? Que é essa coisa maravilhosa de imagem e som dentro de um lugar escuro, e que você está ali individual, mas coletivamente. Esse assistir coletivo, ele tem um valor enorme e não vai perder nunca. Então isso acontece com teatro, isso acontece com show, mas no caso do cinema, você está ali atento àquela história, você mergulha, tem um momento que você está imerso mesmo. É um convite para uma outra coisa, para um outro estado de estar, de ser, inclusive. Então, a linguagem é apropriada para a gente estimular o engajamento e promover mudanças concretas no mundo, né? Assim, pensando em difusão, de como você pode distribuir o filme sem desgastar ele, né? Ou então, assim, uma parte comercial, eu fechei um acordo com a distribuidora e eu tô com uma questão porque eu quero circular lá na Ilha de Pescadores. Não, você pode fazer uma sessão fechada, você preserva o filme comercialmente, mas você ainda dá à audiência o que ela precisa. E aí, cada vez mais, com esses avanços tecnológicos, as novas janelas, né, com novos formatos, outras experimentações, é possível agregar esse olhar para as campanhas de impacto, principalmente. E aí, distribuição de impacto e por que ela importa? E aí, eu vou mostrar para vocês Alt Tab, né? Command Tab. Por que ela importa? Porque hoje em dia a gente já percebeu que tem a questão do engajamento e dos valores. Tem filmes, isso não é aplicado para todos os filmes, tá? Estamos falando de filmes com causa na narrativa, que pode ser documental, pode ser documentário e pode ser ficção. Hoje em dia eu trabalho muito com ficção, mas com causa na narrativa. E eu não sei se vocês viram, Câncer com Ascendente em Virgem, que foi lançado esse ano, que está na plataforma Globoplay. Eu fiquei com elas, ainda estou com elas, 7 meses, por trabalhar as redes que dialogavam com o universo, não só do câncer de mama, mas em relação a gênero, de como é que isso atravessa as mulheres no ponto de vista da beleza, da saúde, da maternidade. E aí a gente foi criando uma rede, foi fazendo exibições fechadas, customizadas, produção de conteúdo específico para cada parceiro, que tinha um desafio de trazer informação. Então, o filme, para além de entreter, ele também tinha um compromisso de informação. E aí a gente ia fragmentando isso com os parceiros que dialogavam com essa obra. Então, ela importa porque, no caso da ficção, ela aumenta esse vínculo, ela aumenta o potencial de engajamento e difusão do filme com esses públicos específicos que já possuem redes enormes. Então, a gente produzia materiais e instrumentalizava, dava isso para as redes. Olha, produzimos uma ceninha específica para a rede de apoio. Produzia uma pílula específica de cuidados paliativos. Desenvolvemos um guia de informação para as mulheres com ilustração do filme, depoimento da Fabiana Carla, da Suzy Pires. Isso é um olhar complementar,
ser campanha de impacto, mas complementar a campanha de lançamento. Para documentário, ele importa porque ele ajuda a ampliar o alcance do filme em outras redes, que às vezes você não tem grana para fazer, mas essas redes, isso importa para elas. Ela é uma temática que elas já dialogam. Ela fala assim, não tá, então você instrumentaliza. Eu vou contar para vocês sobre o Menino 23, mas a gente produziu 19 pílulas específicas que pudessem atender tanto a parte de educação, quanto a parte das pesquisas que trabalhavam com racismo estrutural. Pequenas pílulas, e a gente preservou o filme para fazer sessões específicas e tal. Então ela importa porque ela otimiza recurso, porque ela potencializa as redes, porque ela tem uma difusão mais democrática do filme, que as grandes distribuidoras ou distribuidoras de qualquer tamanho vai estar pensando na divulgação massiva, mas para quem importa que esse filme chegue, passa batido. A campanha de impacto, né, esse conceito de distribuição de impacto, focada na campanha de impacto, que é a estratégia, ela está a serviço disso, de ações que você faça customizada para aquele público que importa e que vai fazer aquilo ali acontecer, a mudança que você deseja, que você está fazendo esse filme que quer, eles podem, porque na verdade a mudança não é você que faz, é você prover aqueles recursos, o filme, o pílula, para que aquela galera se aproprie e que possa criar suas próprias conexões, tá? Então, eu vou mostrar um estudo de caso que eu amo, que eu aplico nos meus laboratórios também, com o Good Pitch Brasil, que eu também faço parte desse programa, que é um programa de formação para realizadores, que é uma jornada longa de 1 ano, já teve 3 edições, que a gente desenha campanhas de impacto e, por fim, a gente faz um grande evento com potenciais parceiros, não só de investimento, mas de rede, de experiência, que possam aportar nos desenhos das campanhas de impacto. E esse é um programa que tem no mundo inteiro. E eu vou passar um estudo de caso que eu amo. E toda vez que eu estou meio ruim, assim, não é nem ruim, assim, desalentada da vida, será que eu botei meu barquinho para navegar no lugar certo? Estou meio, às vezes, desesperançosa. Aí eu olho esse estudo de caso de novo, porque ele volta para um eixo. Eu vou mostrar agora para vocês, e depois a gente conversa. Por que eu trouxe esse estudo de caso, inclusive? Vamos lá. Ó, esse documentário é um 9.70, ele bem premiado, se não me engano ele está no YouTube porque elas colocaram e a gente vai conversar depois. Bom, de repente a gente desliga tudo, né? Eu vou botar aqui, vamos lá. Sai o som? Deixa a gente aumentar mais? En el año 2013, no, tá bom. un documental que denunciaba la destrucción en un basurero de 70 toneladas de arroz por parte del gobierno colombiano. Esta acción policial y judicial respondió a una resolución, la 970, que obligaba a los campesinos a solo sembrar semillas certificadas, es decir, semillas que tuvieran patentes de empresas multinacionales. Aquellos que no compraran esas semillas y utilizaran las propias serían judicializados y su cosecha destruida. Esta ley se dictó por pedido expreso del gobierno de Estados Unidos tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y ese país. Este era nuestro primer documental. No sabíamos muy bien cómo hacerlo, pero teníamos la certeza de que esta historia debía salir a luz. Debíamos darle voz a los campesinos y poner el foco donde otros no lo habían puesto. A principios de 2013 teníamos nuestro documental finalizado, pero ningún canal colombiano se interesó en el material, pero sí un canal de Venezuela llamado Telesur. Entonces, antes de su estreno, yo tomé la decisión de enviarle un link privado con contraseña en Vimeo a un amigo. Ese amigo decidió, sin avisarme, enviárselo a otro amigo. Ese amigo se lo envió a otro conocido y así, en 24 horas, más de 7.000 personas habían visto nuestro documental en un link privado de Vimeo. Nos dimos cuenta porque la gente compartía el link en Twitter con contraseña y todo. Al principio nos asustamos porque creíamos que se había acabado todo, que el canal no querría estrenar el documental. Y además alguien había descargado el documental y lo había subido a YouTube sin clave. Al mismo tiempo habíamos quedado seleccionados para el Good Pitch Argentina. Y cuando le contamos la situación a nuestras asesoras, Bruni Burres y Paula Bácaro, ambas nos dijeron algo que nos quedará grabado para siempre y que es nuestra primer ley de impacto. No le niegues a tu audiencia aquello que quiere ver. Y desde allí
decidimos liberar en YouTube una versión del documental, pero no queríamos que fuera algo arbitrario de un día para otro. Queríamos liberar el documental con una estrategia y un motivo claro, que el documental se vuelva una consigna más allá de una pieza audiovisual. Entonces nos preguntamos qué queríamos lograr con la película. Dividimos eso en 3 aspectos. Queríamos crear conciencia sobre algo que hasta el momento era desconocido y poner en agenda la cuestión del peligro de la soberanía alimentaria en Colombia. En segundo lugar, empoderar a las comunidades, no solo amplificando la voz de los campesinos, sino también dándole elementos a la clase media para entender el problema del agro y los efectos nocivos del Tratado de Libre Comercio. Y por último, y lo más importante, queríamos cambiar la ley, que esa resolución se cayera. En ese momento en Colombia se estaba organizando una protesta agraria, un paro total de actividades de los campesinos en todo el territorio. Vimos allí el motivo justo para liberar nuestro documental en apoyo con la protesta. Tratar de mostrar por qué los campesinos protestaban y por qué el TLC los estaba llevando a la quiebra. Y eso fue lo que hicimos. Allí nace nuestra segunda ley de impacto. La estrategia de impacto no puede estar separada del contexto. El crecimiento de las visitas fue realmente viral. En las primeras 24 horas lo vieron 10.000 personas y para el final de la semana ya lo habían visto más de 200.000. Las primeras repercusiones fueron en redes. La gente compartía compulsivamente el documental con leyendas del tipo: si quieres saber por qué los campesinos protestan, mire este documental. De esa manera, la audiencia fue la primera en instalar el debate. En redes circulaban memes, caricaturas y dibujos que hablaban del documental. Algo que nosotros no solamente no esperábamos, sino que tampoco hubiéramos podido financiar. Hasta ese momento, el gobierno no había dado ninguna declaración, no había salido a responder sobre lo que el documental denunciaba. El paro agrario continuaba y la cosa se ponía más complicada. La gente salía a las calles a protestar apoyando a los campesinos que sufrían la represión del gobierno. Y así fue como el documental salió de las redes y se tomó la calle. Pancartas en las protestas, grafitis en las calles, manifestaciones en otros países pidiendo por la derogación de la 970. Y fue allí cuando los medios de comunicación masivos comenzaron a hacer eco de lo que el documental denunciaba. Y también el gobierno apareció para responder a nuestras acusaciones. No solo defendió la política aplicada al Tratado de Libre Comercio, sino que nos señaló como mentirosos y nos acusó de perseguir intereses oscuros. Los medios tradicionales mostraban en horario central la versión oficial del gobierno y a nosotros nos dejaban espacios muy pequeños para la réplica. Por poner un ejemplo, si el gobierno aparecía en la tapa de un periódico, nosotros aparecíamos en la sección de espectáculos. Allí nos dimos cuenta de que no podíamos torcer la historia de una manera tradicional. No íbamos a poder cambiar la naturaleza de los medios de comunicación. Nunca les darían a unos primerizos documentalistas que nadie conocía más espacio que a la voz oficial de un gobierno. Entonces fue allí que desarrollamos una estrategia de youtuber. Yo me volví un personaje youtuber que a través de una serie de videos respondía y daba pruebas de que efectivamente el gobierno continuaba mintiendo. Si en horario central de una radio el gobierno afirmaba algo en contra nuestro, nosotros en la tarde por redes sociales lo desmentíamos. Esto le daba herramientas a nuestra audiencia para revertir el debate y ahí los medios no tendrían otra posibilidad que devolvernos el espacio. Y no solo eso, sino que ampliábamos la información del documental y esto nos daba más credibilidad con nuestra audiencia y con aquellos que nos miraban con cierta distancia, como columnistas y periodistas independientes que aún no tomaban partido. El gobierno por su parte envió una carta documento en donde nos pedía rectificación de todo lo que decía el documental, o si no, nos demandaría. Casi de manera inmediata comenzaron a aparecer videos anónimos en redes diciendo que detrás nuestro estaban las guerrillas armadas de la FARC y que estábamos financiados por el gobierno venezolano de Chávez. Nosotros, a diferencia del tono violento que utilizaba el gobierno, hacíamos videos divertidos. Tratábamos de hablar con ironía, utilizábamos el lenguaje de las redes, pero al mismo tiempo denunciábamos con firmeza. Nos juntábamos con artistas conocidos en Colombia para lograr apoyo y al mismo tiempo sumar a sus seguidores a la campaña. Siempre sonriendo, siempre bajando el debate al nivel de todo el público, siempre agregando pruebas que sustentaran nuestra demanda. Allí aprendimos nuestra tercera regla: manténlo prendido fuego. El documental no siempre se defiende solo. Luego de que este salga a la luz, necesitamos estar preparados para lo que puede venir, sobre todo cuando nuestro documental denuncia o revela algo que pone en riesgo los intereses de un gobierno o de una empresa. Habíamos logrado ya visibilizar el problema, ponerlo en agenda y estábamos sin duda ganándole el debate al gobierno, pero aún la resolución 970 seguía vigente.
Muchas veces cuando se quiere cambiar una política se recurre a los políticos tradicionales, pero en Colombia en ese momento había una protesta agraria que estaba negociando con el gobierno. Entonces nos dimos cuenta que los líderes campesinos eran aliados perfectos para poner en la mesa la petición de modificar la ley. Eso fue lo que hicimos. La regla número 4 es crear vínculos con los actores que puedan generar el cambio que buscas. Sin esos vínculos, todo es mucho más difícil. 20 días después de haber publicado el documental en YouTube, el gobierno debió tirar abajo la resolución 970. La presión de los campesinos, la clase media en las calles y en las redes sociales habían logrado lo que tanto deseábamos. Una semana después de ese logro, alguien entró a nuestra casa de Buenos Aires y se llevó nuestros computadores, nuestros discos duros, un celular y un modem. Dejaron el dinero, no lo encontraron o no lo buscaban. Muchos vincularon el robo con lo que hicimos en el documental. Nosotros no lo hicimos público porque no queríamos victimizarnos sin pruebas. Al poco tiempo ganamos el premio de periodismo más importante de Colombia, el Simón Bolívar, y fuimos nominados al mejor documental en Colombia. El gobierno quiso quitarnos de allí, pidiéndole a los organizadores anular la nominación, y la youtuber regresó. Nuestro documental fue utilizado en Chile como una herramienta pedagógica para acabar con el proyecto de ley Monsanto, que buscaba lo mismo que la 970 en Colombia. Al día de hoy es utilizado por profesores en colegios y universidades para entender el impacto que el TLC tiene en la economía campesina. Hoy estamos colaborando con asociaciones en Argentina que buscan frenar la ley de semillas que intentan aprobar las multinacionales semilleras. El documental quedó grabado en la retina de la sociedad colombiana. Siempre nos recuerdan lo que se logró y nos piden que vayamos más allá. Aprendimos nuestra última regla. Nunca debes darle la espalda a tu audiencia. Ella te defenderá por el resto de tu vida profesional. Muchas gracias a todos y espero que nuestra humilde experiencia sirva a otros para lograr el cambio. Deixa eu voltar para aqui, tab, não, Command Tab, Command Tab. Pode segurar o Command Tab. Ah, tá. Navegando assim, ó. Só no Tab. Tá. Cadê minha apresentação? A apresentação estava aqui. Isso. Obrigada. Entendeu que quando não concordou. O que vocês acharam? O que acontece? Sabe por que eu amo essa parada? Porque começou com uma coisa que deu errado. Deu ruim. E o que eu acho maravilhoso, assim, foi lá para testar, estavam desalentados, só um canal da Venezuela que tinha, sabe? E aí uma coisa foi indo, e aí nesse meio tempo aconteceu esse olhar em relação à campanha de impacto. Eles participaram do Good Pitch Argentina, trouxeram essa problemática e falou, nossa vida acabou. Não acabou. Na verdade, isso está acontecendo porque tem uma audiência aqui que está dando força, fortalecendo para uma situação que ela é importante. E tem uma outra coisa, a Vitória Solano é jornalista. Então, ela também já tinha um respaldo de como é que ela precisava se instrumentar para se proteger, inclusive. Por isso até que eles foram para a Argentina, eles saíram de lá da Colômbia. E essas coisas foram acontecendo, só que aí tiveram uma estratégia. Então tá, isso está rolando, já está aberto. Considerando que está aberto, quais são as estratégias que a gente pode fazer para criar desejo e fazer com que esse filme precise caminhar o caminho dele? E aí o que aconteceu? Ela criou esse canal do YouTube, porque ela é jornalista, começaram a criar editorias para questionar o que estava acontecendo. E nisso, a população, não só os campesinos, mas o jornalismo independente, começou a engrossar o caldo. Na verdade, foi uma coisa de dentro para fora, porque assim, os campesinos são os nossos principais aliados. Então tá, o que vocês precisam para ajudar? O que o filme pode estar a serviço? Então, não só o programa jornalístico que ela estava fazendo para derrubar, para levar a credibilidade, trazer mais gente com credibilidade para falar sobre esse assunto do 9.70, mas também começar a criar outras coisas. E com isso, o filme foi criando
notoriedade. Eles depois conseguiram distribuir. O filme foi o melhor documentário na Colômbia, mas ele fez um caminho inverso. E aí eu trago, assim, que aparentemente às vezes pode ser uma coisa errada, mas deu certo. Mas deu certo por quê? Eles não... Meu Deus, ninguém derruba, ninguém vai ver. Não, a galera vai ver. Vocês vendo, o que vocês precisam? Como é que a gente se protege? Foi uma coisa de espírito, que bom que fizeram isso, que alguém poderia ter ficado apavorado, de tirar, não, ninguém mais vê, se protege, muda de país, mas não foi isso que aconteceu. Então, eu gosto muito, porque assim, às vezes vai dando tudo errado e depois começa a dar tudo certo. Então, hoje em dia, com esse estudo de casa, a Vitória ela foi abrindo outros caminhos. Mas isso aconteceu com um filme que estava trazendo uma questão muito séria, né? O antagonista era o governo. Então, como é que você lida com isso, né? Então, tem documentários que eu já participei, e tem um na narrativa que eu estou participando, que fala sobre violência de Estado, né? Em relação à polícia, à violência e tal. Para mim, é um das temáticas que mais me desorganiza todo, porque eu preciso de ar, às vezes eu fico sem ar, porque é tanta... E aí, quando você lida com uma narrativa que traz isso, você se respalda de outro jeito, você traz parceiros que têm credibilidade, jornalismo independente, pessoas ligadas ao direito, mas ligadas a direitos humanos, para pensar em possibilidades tal. O que a gente pode fazer para sensibilizar um público que a gente quer para fazer algum tipo de mudança ou tipo de reparação? E aí, junto, vamos fazer antes desse filme circular, onde ele precisa, né, no cinema e tal, vamos fazer exibições fechadas, ligadas a organizações ligadas aos direitos humanos. Então, então vamos fazer uma sessão específica lá na OAB com outras lideranças de outras organizações que trabalham com segurança da informação, e aí você vai criando outras formas, mas você precisa abrir escuta para quem já é afetado, entender que tipo de possibilidade você pode somar com o filme, no formato que for, para fortalecer essa iniciativa. E isso aconteceu com 9.70. Então, a gente usa muito ele para desorganizar. Tipo, você acha que é tudo perfeito? Eles fizeram isso porque, na verdade, teve uma jornada rápida em relação aos objetivos de impacto deles. De trazer credibilidade para a narrativa, para as pessoas saberem que eles eram sérios, e a outra coisa, barrar o 9.70. Mas depois teve todo um olhar para a circulação do filme já na América Latina, né? Que nesse caso ele acabou sendo um instrumento para a América Latina, não só para a própria Colômbia, mas para o Chile, está sendo usado para outros lugares. E aí vem o conceito da campanha de impacto, que a gente trabalha muito com essa coisa de você abrir, você criar empatia com o público, com quem você quer, esse público que dialoga já com a temática. E aí essa é a diferença. Quando você faz uma campanha de lançamento, você quer falar com o maior número possível de pessoas. Ele é massivo, ele é midiático. Mas no caso da campanha de impacto, ela está integrada a essa estratégia, mas ela tem a preocupação de dialogar com o público que já é sensível à temática. E para quem já é sensível à temática, ela precisa ter outras coisas, outros tipos de encontro. Não é só o assistir no cinema, elas são as pessoas que vão ajudar você a mobilizar mais pessoas para assistir no cinema. Então, com isso, você trabalha com alguns valores, alguns pilares, né? Que é a empatia, a conexão, a colaboração e o compromisso. E aí, vamos voltar agora ao conceito da distribuição de impacto, que ela é uma forma de circulação das obras audiovisuais voltada para grupos sociais, territórios e comunidades que dialogam com as temáticas da obra para gerar mudanças sociais. Essa é o conceito da distribuição de impacto. Então, a partir desse conceito, a distribuição de impacto é um conjunto de ações de comunicação. E a distribuição de impacto ela busca fortalecer essas sinergias para que o filme chegue nas audiências certas que dialogam com essas temáticas do filme para além da tela do cinema. Então, você quer que eles ajudem você a levar mais pessoas, mas as ações que a gente vai fazer com eles são de outra ordem. É para fortalecer a dinâmica, a comunidade ou uma iniciativa. Então, é uma maneira de trabalhar a cauda longa da distribuição de um filme de uma forma planejada e intencionada no propósito da obra. Então, esse é um conceito
E aí eu falo que a distribuição de impacto ela precisa estar integrada à distribuição comercial. E aí tem uma questão que a gente já falou em outros fóruns do audiovisual. Teve uns movimentos, tipo Edital, Rio Filme, eu não sei se daqui de Niterói teve isso, mas abrindo um espaço para aplicação de campanhas de impacto. Só que na conversa que eu tenho, eu acho isso errado, porque não é uma coisa, não é um orçamento para campanha de impacto e um orçamento para distribuição. Ela é um orçamento integrado, só que você precisa incluir isso dentro da distribuição, porque aí você tem mais possibilidades de disputa, de aplicação, de disputa de dinheiro. Então eu falo que os editais de distribuição, eles precisam acolher dentro desses orçamentos a campanha de impacto. Então, que vai incluir um profissional ou profissionais para fazer as ações da campanha, para você botar um pouco mais de dinheiro nos eventos, para poder fazer essa circulação fora do cinema, mas ela não é uma coisa ou outra, ela está integrada, só que a gente é um convite para os realizadores pensarem nesses grupos sociais, nesses territórios, dessas histórias que eles estão contando, que aqui também tem ouro. Até então, tá tudo bem? E como a gente está em petit comité, vocês podem também interromper, perguntar, tá? Mas vamos nessa. E aí, vamos lá. Distribuição comercial com distribuição de impacto. Como é que é esse rolê? Eu fiz aqui, eu tenho uma lista, mas assim, a distribuição comercial são os que a gente já conhece, de transição de circulação de filmes. Tem os festivais, é o cinema, é o circuito comercial, é o VOD nacional, é o internacional, é a TV fechada, é as linhas aéreas, TV aberta, é o DVD que ainda tem, o Blu-ray acho que nem existe mais, mas canais internacionais. Tem os canais tradicionais de difusão para escoar o filme. A distribuição de impacto é uma outra coisa. Quando a gente fala nesses grupos sociais, nas comunidades, nesses territórios, a gente já pensa nos cine-debates fechados para públicos estratégicos, são os cineclubes, são as exibições nas escolas, é o circuito de universidade, são exibições comunitárias, são os fóruns nacionais e internacionais ligados à temática. Como eu falei com vocês um pouco antes do câncer com acidente em virgem, circulou nos seminários e nos simpósios ligados à saúde da mulher, foi para Brasília. Então, essas oportunidades, os parceiros falam, olha, poxa, eu vou ter um debate, será que poderia passar uma cena específica do filme? E aí você não apresenta o filme inteiro. Você preserva o filme, mas você apresentou uma cena exclusiva, leva a pessoa do filme, leva a diretora para debater. Isso vai criando uma amálgama, assim, vai criando o entre, que aí a informação, o entretenimento com a informação se encontram. Então, a distribuição de impacto, ela está no eixo fora cinema. Então, o que a gente faz é que nesse planejamento a gente integre isso junto. E aí, o que é a campanha de impacto? Distribuição é um conceito, né? E aí, a campanha de impacto ela é a estratégia para a construção de vínculo com essas audiências sensíveis à temática. Então, a gente busca envolver atores de diversos setores, seja ativista, influenciador, produtor de conteúdo, jornalista, liderança de organizações e instituições que falam com essa temática, parlamentares. A gente procura sensibilizar com ações específicas para que eles se atentem que o filme está aqui, e que, de alguma forma, como é que o filme pode estar a serviço e a gente somar para a divulgação do filme. A campanha de impacto é esse conjunto de estratégias, de ações. E aí a gente fala que é o cinema a serviço das causas sociais. Porque aí a mentalidade para o realizador até às vezes dá um bug. Porque ele diz, não, mas o filme é protagonista. Nem tanto, caro mestre. Dependendo do fórum, ele não vai ser protagonista, ele vai estar a serviço. Então, é uma cena específica dentro de um simpósio para fomentar uma discussão sobre saúde pública e de como é que isso vai ser implementado no SUS. Isso é uma forma. Precisa ampliar a informação de algum protocolo novo de atendimento. Aí o filme está a serviço disso. Né? Uma outra coisa, dando um outro exemplo, o documentário da Ruth de Souza, que eu fiz a campanha de impacto e o lançamento. Era importante aproveitar, o lançamento foi em maio, tinham datas efemérides importantes no mês de maio. Era dia 8 de maio, era o dia que ela estreava no Teatro Municipal, com o Abdias do Nascimento, com um grupo, numa montagem que eu esqueci agora a peça, mas na ocasião eu lembrava, e o aniversário dela, no dia 13 de maio.
E aí a gente falou, cara, a gente tem que fazer esse troço em maio, mas a gente tem que exaltar esse legado, trabalhar com essa memória dela. O que a gente vai fazer? Não, tem que ser no Rio, vamos mobilizar, vamos fazer uma exibição pública e gratuita, junto com o lançamento no cinema, honrando essa mulher. Ah, mas não tem dinheiro, porque não tem de grana, porque não sei o quê. E ainda a gente já começou a fazer isso com antecedência. E aí, no planejamento, a gente falou assim, cara, Sesc Rio está com um projeto Corpo Negro. Eles já tinham sinalizado que eles queriam licenciar o filme no circuito Sesc. Então, vamos aqui falar que a gente tem esse projetinho aqui, que a gente quer fazer essa sessão pública. Traz a escola de samba que tinha homenageado ela, vamos fazer uma grande celebração para honrar isso. Gente, e funcionou. O Sesc gostou, incluiu dentro do programa do Corpo Negro. E a gente fez essa sessão lindíssima, quando a Cambaça chorava, porque era uma coisa assim, estava no Teatro Municipal em frente, mas a gente estava ampliando aquilo ali. Era democrático, era para todo mundo, para dizer, olha só, essa grande atriz brasileira, premiadíssima, antes da Fernanda Montenegro, a gente tem que honrar essa aqui, e o que acontece, que isso gerou notícia, aí foi para a Globo News, foi para a TV aberta, o jornalismo. Então, o que saiu de contrapartida dessa mídia espontânea pagou esse muito que foi feito ali. Então, esse tipo de possibilidade, ele é através da campanha de impacto, porque foi por conta desse movimento. A gente queria trazer todo mundo no movimento negro, mas não queria ser uma coisa democrática. E a gente fez a mesma coisa, isso em São Paulo, no Museu Afro, que tem um teatro com o nome dela. Então, tudo tem um propósito e foi feito para aquele grupo, porque a partir disso vira um evento, vira uma notícia, e aí isso criou outro repertório por uma verba que a gente tinha pequena. Então, acabou que as coisas foram acontecendo. Então, a campanha de impacto e a distribuição está integrada. Então, aqui, aonde a gente integra muito a campanha de impacto? No eixo de comunicação, por isso que eu comecei a conversa da gente com comunicação. A gente integra a distribuição e a campanha de impacto a partir da campanha digital, produção de conteúdo, estratégia. A gente integra a partir dos eventos, sejam eles nas escolas, customizado, mas tem o evento ali, e também na assessoria de imprensa. Então, no jornalismo, onde a gente também cria sinergia, às vezes, pegando esse estudo de caso da Vitória, ela falou que na mídia tradicional não tava rolando. Eles conseguiram que a mídia tradicional observasse eles por uma outra coisa popular. Então, nessa parte do jornalismo independente, ele é muito importante para as campanhas de impacto. Não só a mídia tradicional, mas o jornalismo independente. Então, assim, Black Rio, Black Power, do Emílio Domingos, que eu também fiz parte, a gente levou a exibição do filme em São Paulo, foi no Mídia Ninja, foi na Casa Ninja, com a live ao vivo, levando a galera do Black Rio, Dom Filó, para falar sobre a Kutner, falar do movimento, porque a essência do Black Rio, Black Power, como campanha de impacto, é que a cultura é um ato político. Então a gente escolheu, cara, vamos puxar a parceria da Mídia Ninja, porque tem tudo a ver com esse movimento desse filme. É o parceiro, que a gente poderia ter escolhido um outro parceiro. Mas nessa parte do jornalismo, o realizador ficou assim, não era nem de milho, o produtor falou assim, mas será? Não é melhor a gente pegar um veículo tradicional? E a gente botou para o Emílio assim, não, vai ser Mídia Ninja sim, vamos botar lá. E eles ficaram com a gente até o final. Então a entrega, por conta de todo esse movimento, valeu a pena. Isso também é uma escolha. Então, o jornalismo, nesse lugar, ele também funciona muito bem. Então, assim, às vezes a assessoria de imprensa para entretenimento está muito viciada nos próprios caminhos. E, às vezes, não é por essa editoria. Assim, o Câncer com Acidente Virgem conseguiu muita editoria, mas na editoria de saúde, de comportamento, de bem-estar. Porque a gente estava trazendo um filme que trazia a força de viver a partir de um diagnóstico.
uma história leve, apesar do tema denso. Então, mas vamos trabalhar. Aí são outras editorias, e esse jogo de cintura você consegue fazer de conversa, porque não é fácil. Mas é aonde o milagre acontece, é aonde a fortaleza da distribuição de impacto acontece. Acontece nesses eixos de comunicação. Então, falei do que é o conceito de distribuição de impacto, o que é uma campanha de impacto, e agora eu vou falar da função da produtora de impacto, produtor de impacto, produtor de impacto. Mas é uma pessoa que pode ser uma pessoa... Essa pessoa está responsável pela estratégia macro, né? Que vai fazer junto com os realizadores, mas é a pessoa que vai estar ali batendo o bumbo para isso não se perder no caminho. E essa função ela pode ser feita pelo próprio realizador do filme, o diretor do filme, mas tem que ser uma pessoa que fique ali, assim, não deixar a chama apagar, porque é muito fácil se perder no caminho. Então, essa função, ela é bem importante e a gente vem aculturando isso, e hoje em dia eu fico muito feliz de ver muitos produtores de impacto surgindo no Rio, no Brasil inteiro. Depois eu vou contar para vocês que tem a GIPA, que é o grupo de produtores, a aliança de grupos de produtores de impacto mundial, mas no Brasil nós somos muitos, tá? Que trabalham especificamente com isso. E é a pessoa que vai ser responsável por elaborar estratégias, os objetivos, as ações da campanha, vai fazer as parcerias, as alianças chaves para o filme e vai deixar a campanha não se perder. Então é sempre bom ter uma pessoa cuidando disso. E aí que tem os modelos de atuação, de como é que essa produtora de impacto pode brotar, pode aparecer. Geralmente a produtora ela pode surgir dentro da produtora, ela pode ser incubada, que nem eu contei a minha história para vocês, eu fui incubada. Mas hoje em dia eu conheço algumas produtoras que têm o produtor ali por projeto, mas ela fica ali, dentro da produtora. Então é muito comum que o produtor de impacto ele surja nesse modelo, ou alguém da produtora que faz a função de produção se sente chamada, eu vou fazer essas alianças, vou fazer essas estratégias, e esse é um formato de trabalho. A produtora de impacto pode estar dentro da distribuidora, alguns distribuidores têm feito isso. Olhar distribuidora tem uma pessoa que faz essa função de produtora de impacto, descoloniza. A vitrine, às vezes, para alguns projetos, ela tem uma pessoa ligada com esse olhar para pensar, mapear os parceiros, fazer as alianças. Tem alguns movimentos acontecendo. Tem uma produtora em São Paulo que eu até levei para o Doc Impacto esse ano, que é a Café Royal, que hoje em dia ela tem uma diretoria de impacto. Porque o Rafis, ele começou a criar um trabalho, como aconteceu comigo na Giros, que você vai percebendo que tem otimização de recurso, vai facilitando alguns acessos da própria produtora, porque você pensando na estratégia da campanha de impacto desde o início, e o desenho dessa distribuição, com quem você vai falar e como você vai falar, é um facilitador para a inscrição de edital, para aplicação de disputa de fundos internacionais e nacionais. E a produtora começou a pensar assim, cara, mas isso é um negócio, isso é uma coisa que rentabiliza a produtora. O Rafa, hoje em dia, ele começou como produtor de impacto, hoje ele tem uma diretoria de impacto, porque ele está a serviço da produção executiva e também da parte de produção dos filmes mesmo. Porque aí eles começaram a olhar que o impacto não é só da comunicação, é essa parte mais linda de tudo. Que eles começaram a perceber que também está nas relações, né? Então, como é que é o set? Se o set está falando, se essa história para contar e tem diversidade, esse set precisa se refletir nisso. Como é que é a parte de impacto ambiental? Começou a ir para um outro lugar, que hoje em dia também é importante. As plataformas de streaming perguntam como é que é a questão de impacto ambiental, das produções e tudo mais. Hoje em dia a Café Royal está estruturada para atender inclusive isso, então ela está competitiva de mercado. Mas foi uma sacada, nem todo mundo tem isso. Aí, por conta disso, eu levei o Rafis esse ano para falar para os realizadores desse encontro em São Paulo. Falei assim, olha, para além da comunicação, isso é um olhar de negócio. Mas é um olhar de negócio bem sustentável, assim, com um olhar bem
bem aterrado. Eu achei interessante, porque não só tem uma parte sustentável para a carreira do produtor de impacto, mas possibilidades reais de infraestrutura para os produtores, né? Que só vão pensar isso à medida que vão avançando de projeto a projeto. E lá eles estão pensando diferente. Então, eu achei isso legal. A outra possibilidade de uma produtora ou uma produtora surgir, de trabalhar junto, ela vem de organizações, né? Tipo, Greenpeace tem uma pessoa que trabalha com mobilização, com articulação de parcerias e que está junto de um determinado filme específico. E aí, dependendo do que for combinado, essa pessoa pode estar fazendo alianças para fazer a circulação do filme em outros territórios ou abrir espaço. Então, isso também acontece. E pode ser também uma pessoa freelancer que vai entrar por projeto. Isso também é bem comum. Tipo, olha, eu tenho essa grana, mas eu quero começar a fazer isso. E aí você vai fazendo por freela. Ora, você vai fazer o planejamento. Ora, você depois vai fazer algumas sessões fechadas específicas. Ou depois você vai entrar no lançamento. Você pode entrar por momentos, né? Porque não tem fôlego para ficar o tempo inteiro. Então, você vai assim, você entrega um planejamento, vai entrando, aí depois volta de novo. Então, é bem sustentável esse tipo de modelo. E aí, as atividades que essa pessoa vai fazer, né, para desenvolver essa campanha de impacto. Então, essa pessoa, ela faz o planejamento estratégico da campanha, ela articula parcerias, alianças institucionais, ela pode ir para frente de mobilização e comprometimento do público-alvo, né, de fazer curadoria de qual vai ser essa audiência, de como é que você vai receber essa audiência, que tipo de cobertura você vai fazer, vai fazer a captação, vai ter quantos depoimentos que você vai captar, isso tudo é um evento, é uma pessoa que vai cuidar. Então, eu vou listando porque, hoje, dependendo do acordo que for feito com a produtora, com a distribuidora e tal, você pode ter esse pacotinho que você vai determinando o que você vai fazer, ou você pode fechar um item desse, isso é tudo trabalho. Então, a pessoa pode também gerenciar iniciativas e eventos estratégicos. Eu fechei uma parceria com uma marca e aí ela quer aportar, mas ela quer 3 exibições de impacto para o público dela. Então tá. Então você contrata essa pessoa para fazer isso, que vai dialogar com aquela marca, que vai entender qual é o público que ela quer mobilizar, como é que vai ser, qual é o cinema ou não é o cinema. É a preocupação daquela mobilização e de como é que depois você vai coletar aquelas informações, aquela experiência, como é que foi aquilo. Então, isso também é um trabalho. Trabalhar em sinergia com distribuidores e canais, hoje em dia eu faço muito esse trabalho. Eu sou a pessoa de diálogo entre a produtora, a distribuidora ou distribuidoras e os canais, ou o coprodutor. Então, você tem que estar ali fazendo com que aquela informação flua entre todos eles. A Alexandra estava comigo num desses da Ruth, mas assim, esse agora que eu estou com um projeto de um filme chamado Descontrole, que vai ser lançado em fevereiro, dia 5, e fala sobre alcoolismo, como isso atravessa as mulheres e como é que atravessa a maternidade e como é que é a importância da rede de apoio para quem tem essa adicção, as compulsões, não só em relação ao alcoolismo, mas as compulsões, o que a gente usa faz de alívio, né? Um dia de estressante, então você vai comer um doce, ao invés de comer um doce, você come um bolo inteiro. São as compulsões, então esse filme trata dessa temática. E aí, eu estou contando isso por quê? Porque é muita gente mandando. E eu sou a pessoa que estou fazendo esse troço circular. Então, organização, você tem que dizer, olha, para além do lançamento tem as campanhas de impacto, né, as ações de impacto, são essas exibições estratégicas. Então, todo esse trabalho de sinergia, ele é um trabalho. Hoje em dia, o que eu mais faço na vida é essa pessoa que vai circulando as informações, conectando as pessoas e fazendo com que essa parte flua. Isso também é um trabalho de produção de impacto, né? Esse aqui é um trabalho muito específico que hoje em dia é demandado bastante das produtoras, que é investigar, identificar e iniciar as relações importantes com as ONGs.
Câncer com ascendente virgem, eu entrei em 3 fases. A primeira fase foi de mapeamento. Foi uma conversa do que eles tinham feito, quem tinha participado da pesquisa e tal, para criar o primeiro mapeamento e as primeiras conversas. E as primeiras conversas, isso tudo combinado com a Clélia, com todos eles. E aí, quando o filme já estava pronto e ele foi selecionado para o Festival do Rio, a gente tinha 8 organizações já dentro. E a gente convidou para o festival. A partir do festival, muito antes do lançamento, a gente já começou a construir algumas alianças. E aí é um trabalho de investigação. Hoje em dia tem a demanda de só pedir para o produtor de impacto de fazer esse mapeamento. Então isso também é um trabalho. Pesquisa de contexto. A Vitória falou sobre isso, a pesquisa de contexto. A campanha de impacto ela precisa estar muito conectada com o contexto atual. E exemplo, descontrole agora. O contexto atual, a gente tem um aumento de consumo de álcool, abusivo de álcool pelas mulheres. Está acontecendo no Senado uma aprovação de um protocolo de atendimento a mulheres no SUS, ligadas ao alcoolismo, que ela não tá feita aí, isso está tramitando, isso é uma parte. Tem uma outra parte que tem o movimento de drink sem álcool, tem a galera muito jovem, não está bebendo tanto, então a gente pensa, tá, beleza, e tem as outras compulsões que esse filme traz, tipo a sobrecarga feminina, as mulheres que trabalham demais e querem se aliviar, e aí acaba usando o álcool, mas outras coisas também, aí é compras, é sexo, é doce, são várias coisas, e aí com isso a gente vai pensar assim, tá, como é que está o contexto agora, assim, o que está favorável, o que não está favorável, quem está lidando com isso, quem são as organizações ou quais são as iniciativas que estão trabalhando com isso, que eu possa dizer assim, olha, eu vou lançar um filme com essa característica, isso serve para você? Tem alguma coisa que a gente possa... O que está acontecendo? Então, um exemplo disso é assim, vai ter uma série de encontros, que são seminários para profissionais do ar. Então, o que a gente fez? Cortes do filme, pequenininhos, e a gente está conversando com todos os amigos, os profissionais amigos do AA. Falou, olha, usa se você quiser ilustrar como é que funciona isso, para você humanizar mais essa relação. Então, a gente está disponibilizando isso, essa cena específica, como é que é a importância da rede de apoio. E aí você vai criando outras formas. Então, isso também tem a ver com o contexto. A partir do contexto, então hoje em dia tem pesquisa de contexto mesmo. Vou lançar um filme, que nem pesquisa, na verdade. O pesquisador que faz isso para o filme acaba sendo bem usado. E o produtor de impacto acaba usando essa pesquisa de contexto para pensar qual é o bom momento de fazer uma ação específica ou uma exibição. Sei lá, vou fazer... Isso para o A aconteceu, de a gente fazer uma sessão do filme, a gente junto com outros parceiros, para dizer, vem cá, a partir disso, isso está trazendo coisas legais, o que a gente pode fazer junto? E aí veio essa ideia. Olha, a gente quer muito usar esses trechinhos do filme e que se a Rosane, que no caso é a diretora Rosane Bartman, pudesse fazer uma fala de como é que foi essa parceria, para dar credibilidade para o filme, né? Então, dessa consultoria dessa organização para o filme. E isso está sendo feito, porque você está em outros ambientes, não é só de entretenimento. Então, a questão do contexto é importante e eu vou explorar isso daqui a pouquinho com o Menino 23. Buscar apoio financeiro, isso acontece bastante. O produtor de impacto, ele não é um captador, mas ele pode conseguir financiamento por conta dessas articulações. Mas não é o trabalho dele. Eu falo que isso não é o meu trabalho, mas, por exemplo, o Ruth de Souza aconteceu. Eu dobrei o PNI por conta dessa pesquisa de contexto, porque tinha identificado um parceiro interessante, ele queria botar dinheiro e isso funcionou. Mas não estava no meu job, na descrição do meu trabalho que eu precisava conseguir dinheiro, mas eu consegui. Outros produtores de impacto também fazem isso. Mas isso também pode acontecer. Desenvolver guias de apoio para o uso do filme com anfitriões e parceiros, então um manual do anfitrião com perguntas, com contexto, com
materiais ilustrativos para instrumentalizar quem está afim de fazer uma sessão do filme. Então, um exemplo, vou colocar o meu filme lá na Bombozilla, está lá aquela plataforma incrível, documentário, e aí junto com isso, que está lá disponível, olha, você pode fazer aqui, você pode assistir, você pode criar uma exibição, mas eu fiz um guia aqui, com informação do filme, com depoimento, com nota do diretor, com outros materiais para instrumentalizar. Quando a pessoa for fazer essa exibição, ela ter ferramenta, ela conseguir aprofundar aquela conversa. Então, esses guias são muito legais. E os produtores de impacto tem os que fazem, são especialistas nisso, inclusive, de criar essa narrativa. Puxa o pesquisador, mas pensa qual vai ser. Vai ser um PDF, que ilustração. O do Black Rio, Black Power ficou incrível. Foi um pesquisador que trabalhou no filme, que o Emílio indicou. E aí a gente puxou um design, a gente foi criando as editorias. Então, tinha playlist. O Emílio se debruçou nessa playlist. Essa playlist é incrível. Então, hoje em dia tem a exibição do Black Rio, Black Power com uma playlist inspiradora, cheio de detalhe, de história. Então, a pessoa que vai fazer, ela pode criar, e a partir disso ela cria a sua própria trilha de narrativa, mas você instrumentaliza. Então, esse guia de uso também é super legal para documentários que a gente quer, né, aprofundar essa conversa. Consultorias individuais. Tá, então agora vamos para a parte prática. Isso aqui vai ser bem importante para vocês aplicarem na vida de vocês. Planejando para ter impacto. Como é que faz isso? Como é que a gente vai criando esse passo a passo? Aqui são 9 passos. Podem tirar foto, depois eu divido com vocês e tal. Mas esse aqui é o passo a passo. Como é que eu estou de tempo? Eu falo pra caramba. 8h50. Já vou acabar. Mas assim, primeiro a gente faz essa análise de contexto, isso que eu falei para vocês, tá? Depois da análise do contexto, a gente vai para a visão de impacto. Qual é o grande guarda-chuva, a grande teoria de mudança que o filme pode provocar, pode fazer? Né? De mudança de mentalidade, de comportamento, de fortalecer a comunidade, uma mudança de lei, uma parte mais de infraestrutura. Aí tem as dinâmicas de impacto, que é um pouco disso que eu falei, de qual é a dinâmica para mudar a mentalidade, fortalecer a comunidade, mudança de comportamento. As mensagens principais, a ideia central, objetivos de impacto, as estratégias e as ações, os agentes que vão ajudar a gente a fazer essas ações para provocar a mudança, a audiência que a gente deseja alcançar. Então, esses parceiros vão ajudar a gente a fazer essas ações para a gente alcançar quem? E um orçamento para a gente fazer isso acontecer. Então, eu vou pegar... O que eu fiz? Eu fiz um passo a passo para enraizar esse conceito com o estudo de caso do Menino 23. E aí, vocês já conhecem esse filme? Já passaram por ele? Não, eu tenho o trailer aqui, eu vou passar. Mas a sinopse é: a partir da descoberta de tijolos com suástica nazista em uma fazenda no interior de São Paulo, o filme ele traz a investigação do Sidney Aguilar, que é um professor, um pesquisador. Ele descobriu, a partir desse tijolo que ele foi descobrindo a história, que nos anos 30, 50 meninos negros foram, no lado daqui, mas meninos negros foram levados de um orfanato do Rio de Janeiro para a fazenda onde os tijolos foram encontrados. Então, era um único tutor adotou 50 meninos com a abordagem dizendo que eles iam estudar e iam trabalhar. E isso foi naturalizado como muito bom. Ninguém questionou. Mas, na prática, esses meninos saíram do Candário, ali em Laranjeiras, do Romão Duarte, e foram levados para essa fazenda e escravizados durante mais de 10 anos, até começar a Segunda Guerra Mundial, que liberou todo mundo, mas já estava todo mundo sem rumo, assim, tutelados, e foi falar, agora vocês estão livres e se virem aí. Então, e aí a gente remonta, a partir dessa narrativa, toda uma coisa do racismo estrutural que está na nossa história, que a gente, quando foi lançado o filme, não estava olhando, para escancarar. Tipo, não, a gente é racista, uma cultura racista, a gente tem que fazer todo um trabalho antirracista para acho que vai ser um processo, inclusive, para a branquitude. E aqui a gente traz esse fato histórico,
revelando a partir dessa busca do Sidney. Eu vou passar o trailer rapidinho, peraí. Eu tenho que segurar, né? Como é que é mesmo, hein? Command Tab? Command Tab. Ah, foi. Trailer. Foi. A mentira nunca fica escondida por muito tempo. Nem consegue se enganar tanto suportando o tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Nós estávamos procurando os meios mais fortes. O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado. É numerado. Era por escala, né? Branquíssimo, preto só. Fio branco branquíssimo. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, mergulhados nos cadinhos lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. Que sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis? A minha infância foi roubada. Cheio de amor e eu para. De braço aberto, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus não livre, só escutar o grito. Tomara que ninguém passe. Fugir. Era nunca fui. A gente pensava em mais nada. Vitor, deixa eu só passar uma outra coisa para eles, que eu acho que vai ser legal, porque acho que depois vai ficar mais fácil. É um vídeo, a gente fez isso no início da campanha, para poder instrumentalizar outros parceiros, para a gente fazer outras coisas com o Minuto 23. E aí, eu vou mostrar isso aqui, que é um resumo, no início das ações de impacto do Minuto 23. Esse filme foi extremamente bem colocado neste momento, porque durante longos anos nós vivemos sem conhecimento da nossa história. A gente lembra das coisas que a gente passou, que os nossos antepassados passaram, família, e retrata os dias de hoje que a gente está vendo todo dia acontecendo. A gente fez um site e criou Agende uma sessão. Na ocasião não tinha plataforma para agendar, a gente criou um espaço de diálogo. Esse filme aí é um tapa na cara das pessoas que ainda insistem em dizer que vivemos uma democracia racial no Brasil. Então esse filme diz respeito aos meus, diz respeito a mim, embora tenha acontecido há muitos anos atrás, ele também me causa dor e sofrimento. O audiovisual ele precisa ser tomado como a grande arma de transformação que a gente necessita nesse momento para pensar o racismo. Isso foi uma loucura, a gente não sabia para onde isso ia dar, tinha 300 solicitações às vezes por dia. Passasse pelos longos anos, né? As universidades, vai começar a atrair a mente de muita gente. O racismo existe e é preciso nós combatermos, mas combatermos mostrando, ensinando, expondo as razões,
O filme traz essa contribuição científica para que a gente possa continuar discutindo, continuar debatendo. Tá, eu vou acabar. O principal que a gente está fazendo aqui é esse trabalho aqui, que a gente espera que é um trabalho de formiguinha, mas como uma formiga é um coletivo, né? Uma formigueira grande, a gente espera que a gente possa seguir adiante. Deixa eu voltar para cá. Command Tab. Aqui. Command Tab. Aqui. Tá. Vou passar para cá. Então, o que acontece? Aqui, eu quis mostrar para vocês, porque tem toda aquela análise de contexto da campanha. Então, aqui, com o Menino 23, esse aqui é um eixo que está no guia de impacto, que o Menino 23 ele está aqui, ele era um fato, ele tinha fraca oposição, ninguém ia se opor, ninguém ia falar que o racismo não existia, mas a gente revelava um fato, né? Então é uma questão desconhecida para o público-alvo, com pouca ou fraca oposição, e eles preferem filmes que revelam dramaticamente o que está acontecendo. A partir desse eixo, a gente pensou, então tá, a gente está revelando um fato, a partir de várias coisas históricas, não só do racismo, mas também sobre a questão do nazismo no Brasil, autoritarismo com a infância negra brasileira, de exploração do trabalho. Então a gente pensou, então a gente vai instrumentalizar isso aqui, porque a gente tem fraca oposição. A oposição que tem a gente consegue lidar, que seria a branquitude negacionista e a própria família Rocha Miranda, que é tratada no filme, mas a partir desse eixo a gente foi fazendo algumas escolhas. E então, para cada eixo, você trata a análise de contexto para a sua obra de maneira diferente. Eu vou dividir depois isso com vocês, para vocês verem com calma. Mas o contexto, quando a gente lançou o filme, é que, por isso a gente foi por IPEA e foi por IBASE, porque o IBGE tinha lançado uma pesquisa, tinha publicado uma pesquisa dizendo que 92% das pessoas falavam que tinha racismo, mas 1,13% se dizia racista. A gente viu ali uma oportunidade. O filme pode estar sendo um instrumento para dizer assim, não, nós somos racistas, a gente só tem que assumir isso, tem um problema aqui. E aí a gente viu que o filme poderia ser um dispositivo para reavivar a memória histórica, a relação do racismo estrutural do Brasil e trazer para o centro do debate a problemática do preconceito racial. E a gente foi nessa verdade. Para além disso, nesse ano começou uma onda de mobilizações muito forte do movimento negro, Rio, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Brasília, de mais representatividade. A gente falou, isso aqui são alianças importantes, jornalismo independente, isso aqui é legal. E, para além disso, também teve a ocupação das escolas pelos estudantes do ensino médio. E aí a gente também viu ali uma oportunidade, porque eles buscavam filmes para falar, debater, falar sobre assuntos importantes. Aí a gente escolheu alguns lugares, Rio, São Paulo, Salvador e Brasília, para oferecer o filme para essas ocupações. E foi isso que a gente fez. Então, a gente sabia que ia ser aceito, estava um contexto favorável e a gente teve essa iniciativa com o filme. Por isso que eu quis mostrar esse videozinho, porque mostrou a diversidade de espaços que a gente fez. Eu fiz a exibição sendo um filme projetado no muro, no Morro Azul do Rio. Também teve esse desprendimento. Então, isso aconteceu. Aí, a partir daquela parte estratégica que a gente colocou, análise de contexto, qual é a visão de impacto, qual é o objetivo de maior que tem o filme da campanha? No caso do Menino 23, a visão de impacto, qual é esse objetivo maior, a gente botou provocar uma mudança de mentalidade e comportamento da sociedade civil frente à negação do racismo. O filme ia estar a serviço disso. Para a educação, para o Tribunal do Trabalho, para a OAB, a gente seguiu isso, para a gente assumir que o racismo é estrutural. E aí, o próximo passo foi pensar numa mensagem, quais são as mensagens principais, ou a ideia central desse filme, né? O que a audiência vai levar para absorver. Aí a gente permaneceu para provocar uma mudança de mentalidade, né, frente ao racismo no Brasil, e provocar também, e reavivar a memória histórica do período nazista.
do projeto de governo que veio num projeto de governo eugenista. Então, a gente queria também trazer, e nesse movimento já estava uma coisa ligada ao integralismo, ao nazismo, essas coisas bem fascistas no Brasil. Só que essa parte acabou indo para a cauda longa. Essa primeira fase da campanha do Menino 23 foi mais focada no racismo estrutural mesmo no Brasil, para mudança de mentalidade e comportamento. Aí a próxima etapa é a gente pensar, tá, qual é a dinâmica de impacto que o filme pode provocar? Uma mudança de mentalidade, de estrutura, de comportamento, vai fortalecer uma comunidade? A gente imaginou que o Menino 23 fosse nessas 4 dimensões, mas a principal foi a mudança, a mentalidade de percepção. Aí, seguindo o planejamento estratégico de quais são os objetivos de impacto do filme, que são soluções concretas que o filme pode provocar, pode aspirar. No caso do Menino 23 foram 3. Uma é provocar a percepção de negação do racismo no Brasil, instigar reflexões sobre a naturalização do autoritarismo na infância negra desassistida e trazer à tona a memória histórica do nazismo. Eles eram os principais eixos. Esses objetivos a gente não quer se perder deles. As ações que a gente fosse fazer estão a serviço desses objetivos. E aí acabou que tem uma parte da provocação da percepção da sociedade que o Menino 23 entrou na sala de aula, virou estudo de caso para a educação. E aí eu coloquei isso aqui porque, de fato, esse objetivo foi alcançado. E aí, quais são as estratégias e ações que a gente fez para que essa mudança acontecesse? No Menino 23, isso vai variar de filme para filme, foram 4 fases. Porque como a gente foi trabalhar, primeiro a gente teve um aquecimento e provocação, a gente começou a trabalhar os eixos temáticos. E a gente não dizia o que era o Menino 23 no Facebook, no Twitter e no site. A gente não dizia que ainda era um filme. A gente foi trazendo as temáticas. Depois a gente revelou que era um filme. E aí depois disso, dessa fase, isso levou uns 6 meses entre o aquecimento e a revelação. Para o lançamento do filme, quando a gente foi para o lançamento, a gente já tinha 30 mil pessoas no Facebook. Chegou a 35. Até hoje tem essa comunidade no Facebook do Menino 23. Ali foi a nossa base, ali foram os nossos campesinos. A nossa base já estava formada, mas teve esse trabalho de curadoria. Teve um investimento da produtora nisso. E aí depois teve a cauda longa, a sustentação, que foi a manutenção desse público conquistado, que a gente foi mantendo a chama acesa com algumas estratégias. Então, esse aqui foi as estratégias do Menino 23. Realização de encontros intimistas com parceiros estratégicos, as sessões comunitárias que circulou, guia de uso, a gente fez um guia para o anfitrião, assessoria de imprensa, que começou desde o início, em fases, customizada para as editorias ligadas a comportamento, a história, a memória, e depois foi até o entretenimento. Forte campanha de comunicação digital, isso começou institucionalmente, depois se desdobrou para o lançamento, e as ações de engajamento nas redes sociais. A gente escolheu algumas datas importantes para se apropriar e criava materiais não só a serviço do filme, mas para as comunidades com quem a gente estava conversando. Então, as pílulas, então a gente sempre tinha material para oferecer para essa rede. Os agentes estratégicos. Isso aqui é legal depois para mapear, que isso aqui é o ecossistema de impacto. Quando você vai fazer qualquer trabalho, você vai mapeando a partir dessas frentes. Comunidades, especialistas, marcas, você vai fazendo o mapeamento a partir desse ecossistema. Para o Menino 23, virou isso aqui. Desse mapeamento, a gente tinha as universidades, o governo, que teve a parte de política racial que chegou no governo, as ONGs, as escolas, a sociedade civil, a partir dessa informação em relação à negação do racismo, jornalistas especializados, os institutos e os ativistas. E a gente seguiu com isso, e aí aqui eu trouxe os principais agentes, teve muita gente envolvida, mas as principais alianças que deram essa cauda longa, essa jornada que durou 5 anos, ainda tem, porque a OAB até hoje faz exibições fechadas do filme, virou o grande exibidor fora do cinema, porque 550 seccionais exibindo em sessões fechadas o filme, isso aconteceu. Então, a gente teve a de parceria muito fundamental, a Secretaria Estadual de Educação do Rio, as bibliotecas Parque, os institutos federais do Rio
que adotaram o Menino 23 como dispositivo para falar sobre racismo e outras coisas. A gente teve a parceria com a Educação 360, que foi um evento internacional que deu visibilidade ao estudo de caso do Menino 23 e transformou isso num convite para um circuito de universidades fora do Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aí o Sidney Aguilar foi levando o filme como acadêmico para falar sobre a pesquisa dele, que desdobrou no filme. A OAB Federal, que foi o principal parceiro de difusão nessa circulação do filme. O circuito SP-Cine, o circuito universitário da Petrobras, que estava funcionando muito bem, circulou com o filme em todos os lugares, e teve uma parceria estratégica, que hoje em dia não existe mais, essa plataforma chamada Videocamp. Tem a Tatorana.mob, mas não tem tanto alcance quanto o Videocamp tinha. É como se fosse a Bolbozilla, só que ela era automatizada. As pessoas faziam suas inscrições como anfitrião para a exibição do filme, e o ticket de entrada era seu compromisso de fazer uma exibição para mais de 5 pessoas. Então, você se comprometia, você dizia como você ia fazer, quando você ia fazer, a gente liberava o link para a pessoa, com todos os materiais produzidos, e isso era não só nacional, mas internacional. E o Videocamp foi o meu grande parceiro durante muito tempo para outros projetos. A Taturana também, mas eles tinham um alcance que, assim, o filme foi exibido na Rússia, numa praça. E aí eles mandaram foto, relato. Cara, isso é ouro. Assim, olha só, isso aqui tem uma cauda longa gigante. Então, porque você tinha diálogo com o anfitrião. Essa acho que era a grande coisa maneira. Porque a gente tinha feito isso pelo agente de uma sessão, só que estava impraticável para mim, eu estava desistindo, não consigo dar conta. Para dar conta da demanda que estava no agente de uma sessão, a gente escoou para o Videocamp, porque já estava automatizado, as pessoas já tinham autonomia, estava tudo organizado. Isso é uma coisa muito legal de fazer. Então, assim, tem a plataforma de streaming, mas você também precisa saber como é que vai ser o diálogo com o público que está assistindo, qual vai ser o canal para ele dizer como é que foi, o que sentiram. Essa riqueza é importante. Então, passando adiante, quanto eu tenho, hein? Tem 10 minutos, isso. Aí, esse é o passo 8. A gente falou dos objetivos, das alianças estratégicas. No caso daqui, a gente sempre tem que pensar, quando a gente for pensar na campanha de impacto, na estratégia, quem é o público aderente, que no caso do Menino 23 eu vou mostrar, quem é o público a ser sensibilizado e quem é o antagonista, que vai atrapalhar a tua vida nessa jornada. Do Menino 23, esse foi o cenário. O público aderente era um movimento negro, pessoas antirracistas, professores pesquisadores, jornalismo tradicional independente, ONG, institutos antirracistas, ativistas e artistas e influenciadores. O público a ser sensibilizado, a branquitude. O público antagonista, os negacionistas, e a família Rocha Miranda, que a gente precisou abrir um diálogo, porque a gente nunca quis demonizar essa família. É um aspecto, era um fato. Aquela família, naquela circunstância, fez isso, se beneficiou de uma circunstância. Então, a gente não quer demonizar, mas dizer o seguinte, olha, não só a família, mas hoje em dia, outras famílias se beneficiam disso. Então, a gente não está demonizando vocês. Né? A gente precisa trazer um fato. É incômodo, mas são coisas incômodas que fazem as coisas mudarem. Então, a gente precisou lidar com isso, de conversa. O Belisário foi lá pegar depoimento, não quis. E aí depois criou um outro vídeo para dizer que essa história não era bem assim. Mas era assim, tinha fato, tinha pesquisa, mas a gente, depois que eles entenderam que a gente não estava brigando com eles, não era nada disso, a gente só queria falar que, olha, bem, tem uma sociedade racista estruturada para acolher esse racismo, e naquela ocasião ninguém fez nada. Hoje em dia a gente quer fazer alguma coisa, não vai deixar isso passar em branco, né? Vai deixar esse troço sem dizer que esse troço aconteceu. E aí é a parte importante de quais recursos a gente precisa atingir para esse potencial. No caso do Menino 23, eu já cheguei com a verba, já destinada, porque o realizador decidiu isso, já tinha. Mas muitas vezes a campanha de impacto que vai ser desenhada por vocês, que vai ser implementada, não é necessariamente precisar de dinheiro. No caso do Menino 23, precisava de conexão de rede. Precisava de pessoas que pegassem aquele material que eu estava produzindo e escoassem.
Quem são essas pessoas? Então, o trabalho da campanha de impacto foi mobilizar essas redes e instrumentalizar essas redes e criar esse circuito Tem outros momentos que você precisa de buscar dinheiro. Então, é um dinheiro fora de organizações que aportem grana e que vejam valor nisso e que vão colocar aquele dinheiro para a campanha de impacto acontecer. E, às vezes, pessoas para aportar experiência. Não, olha só, eu tenho essa estrutura, mas eu posso articular isso aqui para você. Então, são outras formas de desenhar, mas para cada filme são orçamentos diferentes, com realidades diferentes. Já trabalhei com orçamento de 15 mil até 350 mil. Então, tem uma variação de acordo com qual é o interesse. Aqui é para vocês tirarem foto e depois vocês verem o estudo de caso completo do Menino 23. Tem mais coisa, eu trouxe só um extrato. Essa masterclass, quando eu faço o laboratório, é um laboratório de 1 dia e meio, às vezes de 3 dias. Eu fiz um condensado para trazer para vocês, mas isso aqui é a Mediateca Latino-Americana, o Menino 23 faz parte, mas tem outros estudos de caso brasileiros e latino-americanos que são bem mais dentro do nosso centro, assim, sabe? Da nossa forma de realizar. E a outra coisa que essa aqui é uma ferramenta, tá também no guia de impacto da Doc Society, tá em português, gratuito. Vocês podem baixar esse PDF e tem toda uma estrutura de pensamento para vocês organizarem o planejamento de vocês. É experimental, tem outros estudos. Inclusive, o que está na Mediateca Latino-Americana também bebe dessa fonte, tá? Aqui vocês podem também tirar a foto, é o que tem me inspirado, é o que me mantém às vezes no eixo. Não só encontros como esse com vocês, mas outros espaços de encontro e de formação para quem quer se aprofundar em distribuição de impacto, campanhas de impacto, networking, encontrar a galera. Pode tirar foto, porque tem várias coisas de pérolas aqui. A dica para essa tese é você ser estratégico, faça a sua pesquisa, seja persistente, seja humilde e respeitoso, porque essas conexões acontecem às vezes quando a gente não sabe. E aqui também para vocês tirarem uma fotinho, eu organizei uma pesquisa bem rapidinho de 4 perguntinhas só para vocês responderem, que eu vou ter uma alegria depois de vocês responderem para mim, porque isso vai ser um ponto aqui depois para outras edições do Visões no Mar. Pronto. Qual? Esse aqui? Da Mediateca? Então, olha só, no Instagram, Mediateca, posso ter feito uma coisa errada, né? Mediateca Latino-Americana. Deixa eu jogar aqui para vocês já pegarem. Mediateca Latino, acho que é o site. Acho que não está no perfil, não. Podia jogar aqui que não tem internet, né? Mas é Mediateca Latino-Americana. Média com E, tá? Essa aqui, deixa eu até mostrar aqui, que acho que fica mais fácil. Ó, Mediateca Latino-Americana, tem os estudos de caso. Esse aí. Mediateca Latino-Americana. Isso aqui é bem legal, tá? Mediateca Latino-Americana. Joga no Google. E tem tudo que eu estava passando para vocês, mas com outros estudos de caso latino-americanos. Tem por tema. O Black Rio, Black Power, que eu participei, está aqui já, o estudo de caso. Isso aqui é... Igual pode juntar também seus recursos, Rossana, e enviar para a galera que a gente tem o contato de todo mundo. Eu vou organizar esses links. Eu vou fazer isso. E aqui os meus contatinhos. Se vocês quiserem depois trocar. Eu sei que é muito conteúdo em pouco tempo. Espero que eu não tenha falado rápido demais, que tenha internalizado, tenha aterrado, que tenha sido proveitoso. Muito obrigada a vocês, muito obrigada.